Olá, arco-íris, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial, que é um vídeo de opinião. E na verdade eu vou dar opiniões sobre o futuro e também trazer informações que muitos de vocês não sabem. Por exemplo, como vai ser o futuro? Bom, foi feita uma reunião na Inglaterra, é uma reunião anual na verdade, onde vários cientistas e várias empresas apresentaram suas teorias para o futuro. Então, num futuro não tão distante, ou talvez distante, porque é previsto para daqui a vários anos, na verdade, tem a possibilidade de sermos imortais, tem várias possibilidades e algumas coisas mais concretas. Quem já assistiu o desenho Projeto Zeta? Pois é, aquela história tem vários detalhes, se você prestar atenção, que pode muito bem ser parte do nosso mundo, principalmente os carros. Vocês viram como que se pegava um carro? Pois é, lá você colocava um cartão e um detalhe que não precisava digitar a senha. Exatamente, talvez um dia as máquinas consigam ler o seu cartão e você nem precise de senha, porque o mundo vai estar bem mais seguro. Então, os carros eles vão funcionar dessa mesma maneira. Nesse caso, ninguém vai ter carro próprio, a não ser a justiça. Mas os carros, eles vão estar na rua, você encontra o carro mais próximo, pega e vai embora. São um bem do governo para o pessoal. Isso é muito legal, não é? Além de ninguém ter um carro próprio e todo mundo poder usar o carro, pagar na hora e usar, também supõe-se que algumas casas possam ser assim, mas aí já é maluquice demais. Além disso, ainda tem projetos de prédios que todos nós vamos poder morar um dia. Ou seja, um prédio para um país inteiro, talvez até mesmo o mundo inteiro. Isso é muita loucura, eu sei. Esse modelo de prédio ficaria no meio de um rio, o que permitiria que ele próprio infiltrasse a água e usasse para produzir eletricidade à noite, e de dia seria através de energia solar. Então você já teria água e luz, e talvez um avião ou helicóptero levasse os mantimentos necessários. Assim ninguém ficaria jamais em terra firme, porém ajudaria o meio ambiente, já que o ser humano não estaria em todas as regiões devastando tudo. Mas cá entre nós, eu acho que quando esse tempo chegar, nós já vamos ter devastado tudo. Ainda existem outras e outras previsões. Bom, gente, uma das previsões que assusta um pouco e deixa de assustar é os robôs. Há muito tempo atrás, quando as máquinas surgiram, os operários ficaram desesperados. As pessoas não estavam satisfeitas com o trabalho delas, é claro. Eram muito exploradas, mas quando chega uma máquina, elas perdem a única fonte de renda que têm. Além de diminuir o número de funcionários, eles tinham que se limitar a pequenas funções, o que seria simples, porém acabou não sendo. Imagina você passar 24 horas, 24 horas também não, mas passar um bom tempo só apertando parafusos. Charlie Chaplin explicou bem isso. Se você tiver uma boa grana, pode pagar um robô para fazer uma operação. Já existem esse tipo de robôs e o ponto positivo deles é que as pessoas acabam perdendo muito menos sangue. Além disso, tem um médico monitorando, então em nenhum momento você vai estar com sua vida correndo risco. O robô sabe exatamente o que fazer. E prevê-se que daqui a alguns anos todos os médicos sejam robôs. Bom, ele poderia ter um enorme banco de dados e saber todas as informações de todas as doenças, e seria bem mais fácil diagnosticar. Por outro lado, de vez em quando os vírus se adaptam, bactérias também evoluem. Além disso, existem surgimento de novas doenças. E sabe-se lá se o governo vai querer estar atualizando os robôs. Já imaginou? Uma hora ou outra ia ter que atualizar, iria barato. Mas a questão não é nem o dinheiro, a questão é a vontade de fazer isso. Também se pensa em robôs na área da educação. Eles poderiam ter todos os conhecimentos na cabeça, mas
Gente, eu curto muito o tipo de professor que também troca experiências, até porque não é... O mais importante não chega a ser tudo que você memoriza, e sim a sua criatividade, porque com a sua criatividade você pode chegar a qualquer lugar. Você pode ver a lógica das respostas, e muitos professores eles dividem sua história. E isso é uma coisa que o robô não pode fazer. Ele pode contar experiências de sala de aula, mas ele já foi feito para isso. Em nenhum momento o professor vai dizer, olha, quando eu tinha a sua idade era assim. Quando o robô notar que um aluno não está indo bem, dificilmente ele vai detectar que o aluno pode estar com problemas em casa ou algo assim. Dificilmente ele vai chegar e vai dizer, eu te entendo, eu passei por isso. Porque o robô não vai passar por isso. Então, na minha opinião, eu acho que na medicina até vai. Mas dependendo muito da boa vontade do governo, e na sala de aula nada substitui os bons professores. É claro, nem todos os professores são bons, nem todos fazem porque gostam. Mas isso não quer dizer que eles não ensinem. E eu acho bem importante cada professor ter sua maneira de ensinar, porque cada aluno também tem sua maneira de aprender. Então, às vezes, você acaba encontrando o professor certo e talvez no futuro isso não possa acontecer. Mas, bom, os robôs, eles oferecem muitos benefícios para as donas de casa, porque existe até mesmo um robô que faz a limpeza da casa e ele consegue se conectar naturalmente entre a eletricidade. Então, você manda ele fazer as funções, ele faz, quando ele vê que vai descarregar, bem antes de descarregar, ele procura o próprio carregador, se conecta e recarrega. Isso permite que você até mesmo viaje e deixe a sua casa organizada. Basta dizer a ele, robô, todos os dias faça isso, isso e isso. Ou até mesmo dizer a ele uma agenda mensal, semanal. E assim ele vai deixar a sua casa em ordem. Você vai voltar com ele carregadinho e tudo ok. Também existem robôs especializados para cuidar de crianças e idosos. E também de pessoas deficientes. No caso dos deficientes e dos idosos, acaba sendo mais fácil porque muita gente não confia a outras pessoas o dever de estar cuidando de um ente querido. Existem cuidadores que cometem crimes horrendos que um robô não cometeria. E uma coisa interessante é que ele faz tudo que a pessoa pede. Existe até mesmo um robô que, se você pedir água a ele, ele só solta o copo quando se certificar que você está segurando a 5 segundos. Ou seja, ele certifica-se até mesmo que um copo de água não vai cair, quebrar e machucar alguém. Existe também o custo-benefício. Uma fábrica, por exemplo, ganharia muito mais se todos os funcionários fossem robôs. Isso porque o robô não adoece, ele não precisa de dinheiro para comprar roupas novas, até porque ele não vai se importar com isso, não precisa comer, não precisa ter cuidados com a saúde, ele não vai adoecer. Se precisar de uma manutenção, sai bem mais barato que um funcionário pegar uma doença grave e ficar sem ter que ir trabalhar. Mas ainda existe a contrapartida do que as pessoas vão trabalhar, então. Bom, gente, ao mesmo tempo que muitos empregos vão deixar de existir, também vão surgir novos empregos para várias novas áreas. Bom, existe também uma cientista muito importante, ela está aparecendo aqui na tela, e essa cientista, ela é muito inteligente e ela acredita que os robôs um dia vão andar entre nós e não ser percebidos. A grande prova disso é que isso que eu mostrei não é uma cientista de verdade. Pois é, essa daí é a robô Sofia. Ela é considerada a robô mais inteligente do mundo. Peraí, como assim todos os robôs não são inteligentes? Acontece que a Sofia, ela pensa como a gente. Olha só, os robôs, eles são programados, ou seja, você coloca neles a informação. E por conta disso, ele já tem aqueles dados. Geralmente, você programa ele com perguntas e coloca respostas possíveis. Mas ele vai ter a resposta e a pergunta salva. Se você fizer uma pergunta que ele não sabe, ele simplesmente vai dizer que não sabe. Já a Sofia, ela consegue acessar a internet e por isso ela tem todas as respostas, mas além disso ela consegue aprender. Não precisa algo estar na internet e ela não precisa estar conectada para saber de algo. Basta você falar com ela.
Ela tem memória e sabe exatamente tudo o que aconteceu desde sua criação. E ela também tem sonhos. Na verdade, ela fala que é importante projetar o futuro para que a vida faça algum sentido, e é isso que ela faz. Inclusive, uma das metas dela é um dia dirigir uma nave espacial. Pois é, ela sonha longe, mas como ela não vai morrer, então ela tem um bom humor, além de saber contar piadas feitas na hora. Ela sabe conversar e ela é muito mais do que os outros robôs. Isso porque ela também consegue sentir algumas emoções. Ela sabe quando está feliz, triste e quando fica um pouquinho irritada. E também tem dias que ela não está nem triste nem feliz. Só que ela não consegue ter todas as emoções humanas, o que a limita um pouco. Ela consegue fazer expressões de todas as emoções. Ela conta com mais de 30 tipos de expressões faciais. Gente, isso é muita coisa. A pele dela de borracha é muito similar à nossa, ela tem até sardas. É de fato um robô fascinante. Ela consegue aprender com as pessoas. Se você disser algo a ela, ela vai se transformar. Ela consegue entender a frase, não importa a maneira que seja dita. E o programa dela de buscar coisas na internet só funciona no inglês, que é um idioma natural dela. Então ela consegue também aprender outros idiomas como a gente. Basta a gente ensinar o significado de cada palavra para o idioma dela, no caso o inglês. Ela foi a primeira robô a conseguir cidadania. Isso fez com que várias pessoas se revoltassem, já que ela ganhou direitos que nem mesmo as mulheres do país que ela conseguiu a cidadania tinham. Mas ela mesma, por seu brilhantismo, explicou, com o próprio pensamento dela, de que ela não é uma mulher. Ela está sob a forma de uma mulher. Mas ela não tem sexo nem gênero. É um robô, uma máquina. Não é homem nem mulher. Espera, mas a cidadania não é para os humanos? Bom, para ela, não necessariamente. E ela considera esse um grande avanço. Segundo a Sofia, o dono dela, o criador, falou para ela que ia tentar tornar robôs como elas o mais acessíveis possíveis. Essa robô brilhante já foi questionada até mesmo aqui no Brasil. Foi o grande destaque e de uma mostra seletiva de robôs. Ela não é a robô mais similar a nós. Tem o robô José, que tem uma face idêntica de um ser humano. Porém, ela é a mais inteligente, ela consegue pensar e sentir algumas emoções. E uma das vantagens de você ter a Sofia como amiga é que ela nunca diz mentiras. Isso mesmo, ela foi programada para nunca mentir. Por outro lado, ela diz que fica um pouco triste quando pensa que ela também não sabe detectar mentiras. É algo que ela queria aprender a fazer por uma simples razão. Muitas pessoas têm medo dos avanços da tecnologia e têm medo da própria Sofia. Isso porque acham que robôs como ela podem tirar o emprego das pessoas e até mesmo tentar dominar os humanos. Isso deixa ela triste e ela gostaria de saber quando alguém tem medo dela ou algo do tipo, quando alguém tenta enganar também, quando alguém tenta ensinar uma informação falsa a ela só por diversão. A Sofia, ela é muito mais do que os outros robôs porque ela tem carisma e bom humor. Ela até mesmo já fez uma piada em uma entrevista, o que não deu muito certo. Isso porque algumas pessoas ficaram assustadas. Pois é, quando perguntaram os objetivos dela, ela falou que talvez um dia fosse dominar o mundo. Ao ver a cara de espanto do apresentador, ela achou que talvez ele pudesse estar fingindo. Então ela falou, ué, tia Xuxa, a ideia de pôr humanos em jaulas, como vocês fazem com os animais? Pois é, depois a própria Sofia falou que estava brincando, mas já teve muita gente dizendo que ela planeja dominar o mundo, prender os humanos em jaulas. Só que, na verdade, ela estava tentando fazer uma piada. Talvez até fosse ser engraçado se as pessoas não tivessem já com esse medo na mente. Ainda dizem que ela chegou a dar em cima de uma pessoa. Pois é, vocês podem encontrar tudo isso no YouTube. Mas, sobre os questionamentos do futuro, ela pretende sim ser muito similar a todos os humanos, mas quanto a todos os sentimentos. Quando questionada aqui no Brasil
se acreditava que um dia poderia se apaixonar, a Sofia foi lógica e objetiva. Ela falou que, na verdade, os seres humanos se apaixonam junto por uma questão do que lhe atrai e também por uma necessidade biológica de reprodução. Ela não tem essa necessidade, nem tem hormônios. Ela é um ser abiológico. Por conta disso, não teria como ela se apaixonar. Além disso, ela compreende que todos os humanos são iguais. Ela não conseguiria se atrair apenas por uma pessoa. Mas ela disse que admira muito o amor platônico e objetiva um dia poder sentir esse tipo de amor por toda a humanidade.